aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de análise das demonstrações financeiras. Na aula anterior, falamos sobre os índices de liquidez e agora vamos falar sobre os índices de rentabilidade. Os índices de rentabilidade têm como intuito principal demonstrar qual foi a rentabilidade dos capitais que foram investidos na empresa, permitindo assim que a empresa possa medir sua capacidade de produção de lucros a partir do capital próprio e de terceiros investidos na mesma. Os principais índices de rentabilidade que vamos falar aqui serão giro do ativo, margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PE. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre giro do ativo, o nosso primeiro indicador a ser utilizado. E é válido lembrar que, assim como os índices de liquidez, em geral, podemos interpretar que quanto maior o resultado, melhor para a empresa. Bom, giro do ativo. Falando um pouquinho sobre o giro do ativo, esse índice faz relação do quanto a empresa vendeu com seu investimento total. Sendo assim, quanto maiores forem as vendas, melhor é para a empresa. E a sua fórmula é a seguinte: o resultado das vendas dividido pelo ativo total. Vamos para o nosso exemplo prático. Suponhamos que uma empresa possui em X1 o valor de vendas de 6.550.000 e um ativo total de 3.410.000. Já em X2, as vendas foram de um montante de 5.450.000 e seu ativo de 4.980.000. Ao colocarmos na fórmula, obtemos os seguintes resultados: 1,92 e 1,09. Podemos assim dizer que em X1 a empresa atingiu 1,92 vezes o valor investido. Já em X2, apenas 1,09 vezes. Isso indica de forma comparativa que a empresa passou a vender muito menos em X2 pelo valor investido do que em X1. Agora vamos falar sobre margem líquida. A aferição da margem líquida da empresa tem como intuito avaliar o quanto a empresa obteve de lucro em relação às suas vendas, em termos percentuais. Isso quer dizer que quanto maior for esse índice, mais rentável a empresa é. E aí, a sua fórmula é a seguinte: o lucro líquido dividido pelo total de vendas vezes 100. Vamos ver nosso exemplo prático. Ainda utilizando os dados apresentados no exemplo anterior, vamos acrescentar um lucro líquido de 275.000 em X1 e de 209.520 em X2. Sendo assim, ao aplicarmos na fórmula que eu apresentei para vocês, obtemos os seguintes resultados: uma margem líquida em X1 de 4,2% e, coincidentemente, em X2, 4,2% também. Então, obtemos nos 2 anos seguidos a mesma margem líquida, ou seja, obtemos o mesmo percentual de lucro obtido com as vendas. Agora, falando sobre rentabilidade do ativo. A rentabilidade do ativo apresenta o quanto a empresa obtém de lucro a partir do investimento total, o ativo. Quanto maior for o valor desse índice, maior a rentabilidade do ativo da empresa. E a sua fórmula é a seguinte: lucro líquido dividido pelo ativo total vezes 100. Então, essa rentabilidade também é apresentada em termos percentuais. Agora vamos praticar a fórmula que foi apresentada. Bom, já utilizando as informações financeiras que apresentei para vocês nos outros exemplos, ao aplicar na fórmula, nós teremos os seguintes resultados: 8,06% em X1 e 4,2% em X2.
Então, a partir desses resultados, podemos tirar algumas conclusões. Por exemplo, para cada 100 investido, a empresa recebeu 8,06 em X1 e 4,2 em X2, o que demonstra uma forte queda de um ano para o outro, o que também foi apresentado no giro do ativo que fizemos no exemplo anterior. Agora falando sobre a rentabilidade do PL. Vamos para o nosso último índice que veremos sobre rentabilidade, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Esse índice apresenta o rendimento do capital próprio, ou seja, qual o percentual do lucro que a empresa obteve em relação ao investimento do sócio. Esse índice é muito importante e pode ser comparado com outros rendimentos do mercado, como CDB, poupança, ações, entre outros. A sua fórmula é o lucro líquido dividido pelo PL vezes 100 e também é medido em termos percentuais. E aí, vamos para a prática? Acrescentando aos nossos dados o valor do PL de 2 milhões em X1 e 2 milhões e 800 mil em X2, obtemos os seguintes resultados. Em X1, nós temos 13,75% e em X2, 7,48%. Então, a partir desses resultados, podemos notar que também houve uma queda brusca na rentabilidade do PL, apesar de haver um aumento no patrimônio líquido, o que nos fez observar que as quedas nos outros índices estão diretamente relacionadas à queda no lucro líquido da entidade. Porém, é preciso ter uma análise mais abrangente a respeito dessa queda, porque pode ser que não seja específico da empresa, seja talvez o setor da que a empresa está inserida que está passando por um mau momento. Então, além dos indicadores financeiros, nós temos que ter conhecimento do cenário como um todo, do que está ocorrendo ao redor da empresa, no seu ambiente externo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre os indicadores de rentabilidade. Aguardem o próximo vídeo sobre indicadores de análise das demonstrações financeiras. Não se esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau!